O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Guaidó pede pela derrubada de Maduro na Venezuela. Bem, Felipe, você tinha falado alguns programas, né, que o nosso for-chanceler Ernesto Araújo não sabe blefar. O Guaidó também não. E o Araújo também se deu mal nessa história. Vamos falar mais adiante. Eu digo que ele não sabe blefar porque ele fica com a bochecha vermelha. É uma característica péssima se você for jogar baralho. Não fica com a bochecha vermelha. Tá? Então vamos lá. Primeiro, novamente, né, como sempre, a gente vai fazer uma parte aqui mais factual do que rolou na Venezuela. Tá? Manhã da terça-feira, dia 30, tá? Tava no Twitter já e tudo mais. Guaidó soltou um videozinho ao lado do Leopoldo Lopes, com militares no Twitter, tá? Por isso que eu disse videozinho, né? Porque não, não dá para colocar vídeo longo no Twitter. Na base aérea de La Carlota, em Caracas, dizendo que os soldados, né, estavam com ele. Estamos chamando as Forças Armadas para acabar com a usurpação hoje. Nosso 1º de maio começou hoje, tá? Por que isso? Porque a ideia da oposição era convocar manifestações para o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, contra o regime Maduro na Venezuela. Essa aí, eu compartilhei na hora, era bem de manhãzinha mesmo, era tipo 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, um negócio assim. Aí ele compartilhou, né, esse vídeo. Logo depois, a região, né, a Guarda Nacional Bolivariana foi até a região da base aérea, lançou bombas de gás lacrimogêneo e tudo mais para dispersar, né, a movimentação. O Guaidó e o Leopoldo Lopes foram para um local seguro, segundo suas próprias informações, e depois, mais tarde, no início da manhã, tá, por volta ali das 9 horas da manhã, mais ou menos, começou uma série de pessoas foram às ruas para manifestar contra o governo, tá? Aos gritos de Operação Liberdade, que foi o termo que o Guaidó utilizou no vídeo. Do tipo, hoje começa a Operação Liberdade. O ministro da Comunicação da Venezuela também foi para as redes sociais, dizendo que o governo estava enfrentando e desafiando um pequeno número de traidores militares que se posicionaram para tentar um golpe de Estado. Aí, o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino, tá, que a gente já falou bastante dele aqui no programa, ele disse que as Forças Armadas se mantêm firmes na defesa da Constituição e de suas autoridades legítimas e todas as unidades militares das 8 regiões de defesa reportam normalidade de seus quartéis e bases sob mando de seus comandantes naturais. Aí, o Diosdado Cabejo disse que a tentativa de golpe do Guaidó foi um espetáculo grotesco, tá? E pediu por uma manifestação de apoiadores do Maduro em frente ao Palácio de Miraflores, né, o Palácio Presidencial. Então, nesse dia 30, nós acabamos tendo nas ruas pessoas pró-Maduro, pessoas anti-Maduro. O número de pessoas anti-Maduro, de pessoas de civis se manifestando, era maior, e também a presença das forças militares e de segurança nas ruas, a maioria pró-Maduro,
porém é evidente nos vídeos e algumas imagens de militares que desertaram do governo Maduro para apoiar o Guaidó. Eles estavam usando como símbolo de identificação uma faixa azul no braço, tá? Vocês podem reparar nisso nas fotos e nos vídeos. Nesse sentido, tivemos conflitos, tivemos choques e, por volta do meio-dia, o Guaidó chegou na Praça Francia de Altamira, tá? Que fica no lado oposto do Palácio de Miraflores, na cidade de Caracas, que fica perto da base aérea de La Carlota, dizendo que aquele é o dia do início do fim da usurpação, que será irreversível. Isso na terça-feira, tá? Aí nós tivemos, nesse processo, que durou mais ou menos até quinta-feira, até manhã de quinta-feira, tivemos o Maduro fazendo uma marcha militar com as principais lideranças, os principais generais, os principais comandantes, no Forte Tiúna, também em Caracas, para reafirmar o apoio das tropas do seu governo. Fazendo um Cooper ali. Né, transmitir um discurso com ele não estava exatamente fardado, mas ele estava ali com um agasalho. Estava com um abrigo verde. Verde-oliva, né? Precisamos avivar o fogo sagrado dos militares venezuelanos, né? Estamos lutando contra os traidores e golpistas, querem colocar um presidente com metralhadoras e fuzis para violar a Constituição. Aí o padrino disse que as Forças Armadas estão com eles, estão com Maduro, e aí o padrino, ele disse o seguinte, que querem nos tratar como mercenários, querem fazer ofertas ridículas para que nos mudem de lado. E é engraçado que quando o padrino nos fazem ofertas ridículas, o Maduro dá uma olhada assim, do tipo, peraí, se a oferta foi boa, então ferrou, é isso? A gente já vai chegar nisso. Mas o fato é, até a quinta-feira, basicamente, o movimento do Guaidó inicialmente não durou muito tempo, tá? Essa é a parte, como eu disse, mais factual possível, tá? Agora a gente vai começar a juntar outras peças nesse quebra-cabeça e depois vamos fazer uma análise a partir de todas as peças que a gente tem. Na quinta-feira, tá? Dia 2, o Leopoldo Lopes deu uma entrevista dizendo que havia se reunido com generais venezuelanos, tinham dito que iriam apoiar a tentativa de derrubar o Maduro. Lembrando, né, que o Leopoldo Lopes, ele estava em prisão domiciliar, ele participou, né, da tentativa de golpe em 2002. Sim. E estava preso justamente por fazer parte da oposição radical ao Maduro. Isso. A gente sempre colocou aqui que Leopoldo Lopes, Capriles e Guaidó e os ex-chavistas são 4 grupos diferentes. Tá? Mas nesse caso particular, o Guaidó se aliou ao Leopoldo Lopes. Sim, e o Leopoldo Lopes, como você disse, ele sempre foi uma figura mais extrema, inclusive defendendo o uso da violência já contra o Hugo Chávez. Como você disse, em 2002, não tinha nada de democrático no movimento do Leopoldo Lopes. E aí o que aconteceu? O Leopoldo Lopes, no dia 30, terça-feira, ele deu entrada na residência do embaixador espanhol em Caracas, onde ele está até o momento. A gente já vai falar da Espanha mais. E como hóspede. E aí, é o que você disse, ele estava em prisão domiciliar, e aí o Guaidó teria ordenado aos soldados que estavam fazendo a guarda do Leopoldo Lopes, como o presidente, né? Lembrando, Guaidó e Maduro, ambos se veem como os presidentes legítimos da Venezuela, tá? Então Guaidó, ele vai lá e fala para os soldados, olha, eu como presidente legítimo, falo para vocês libertar o Leopoldo Lopes. E eles acataram,
libertaram o Leopoldo Lopes, tanto que o Leopoldo Lopes, ele aparece no vídeo que foi publicado na manhã do dia 30, tá? Na madrugada ainda, praticamente, e de surpresa, tá? Ninguém imaginava que o Leopoldo Lopes estaria ali no movimento, a gente já vai falar disso. E aí o Leopoldo Lopes disse, no dia 2, que conversou com generais venezuelanos e que eles haviam dito que apoiariam o Guaidó, apoiariam a derrubada do Maduro. Ele está na residência do embaixador espanhol e fecha esse parênteses por enquanto. A outra coisa foi que também, ainda no dia 30, não, no dia 2, desculpem, nós tivemos a confirmação que entre terça, quarta e quinta, pelo menos 4 pessoas morreram vítimas das forças venezuelanas, tá? Na terça-feira morreu o Samuel Mendes, de 24 anos. Na quarta-feira morreu a Jurubitim Garcia, de 27 anos, que foi ferida a bala na cabeça, tá? E tivemos, na quarta-feira também, morreu o Joufer Hernandes Vasquez, de 14 anos, na Praça Altamira, em Caracas, também baleado. E, com 16 anos, o Iosner Graterol, que também foi baleado, tá? Ele também morreu decorrência de um tiro. Também tivemos muitos casos de pessoas que ficaram feridas, tá? Segundo algumas informações, tivemos 200 pessoas feridas e mais de 200 pessoas presas. Dentre as pessoas feridas estão as pessoas que foram atropeladas por blindados da Guarda Nacional Bolivariana, tá? Próximos à base de La Carlota. Essas imagens dos blindados da Guarda Nacional Bolivariana são um blindado chamado Rhinoceros, tá? De rinoceronte, que é de fabricação chinesa. Só que tem um detalhe, tá, gente? Que é sempre bom, né, trazer as coisas pro mundo real, digamos assim, né? Que é... se vocês verem as imagens, vocês vão ver muitas e muitas e muitas bombas de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. A Venezuela não fabrica esse tipo de equipamento. Eles compram esse equipamento de um país que fica ao sul. Nossa, Felipe. Pois é, isso é uma coisa que é bom lembrar, assim, que, né, inimigos, negócios à parte. E lembrando que o Brasil exporta gás lacrimogêneo para diversos países do mundo, já foram vistos no Iêmen, sim. Israel. O Brasil é um dos poucos países que domina todo o ciclo de produção das armas não letais, né, que são chamadas eufemisticamente. Que, por exemplo, foram proibidas na Argentina. E tentam usar esse eufemismo de menos letais. Eu já fui cobaia muitas vezes, né, desse tipo de armamento. E outra coisa interessante... Involuntário. E também, em relação ao caso das pessoas atropeladas, são imagens fortes, tá? Que acabaram girando o mundo inteiro, e que acabou gerando ali um princípio de disputa de narrativas, embora um pouco improvável, que é o seguinte: a Telesur, né, que é uma agência de notícias do governo venezuelano, né, ligada ao governo venezuelano, divulgou imagens que mostram soldados venezuelanos tirando manifestantes de dentro de alguns blindados. A Venezuela diz que os manifestantes roubaram os blindados e eles atropelaram as pessoas para gerar essas imagens e gerar uma espécie ali de bandeira falsa. Né? Obviamente, os manifestantes contestam isso e dizem que as pessoas foram atropeladas, de fato, pelos veículos da Guarda Nacional Bolivariana como parte da repressão. E, de fato, é o que as imagens mostram. Tá? É difícil disputar com a imagem, porém, por um princípio aqui né, deixamos claro qual é o discurso oficial venezuelano também, embora, ao meu ver, é meio discurso também.
E interessante também pontuar, né, de que a Silvia Colombo, correspondente da Folha na América Latina, ela escreveu um texto durante a semana falando justamente sobre essa disputa de narrativas e como é difícil você ter uma informação confiável sobre o que está acontecendo na Venezuela. Mesmo ela, que é uma jornalista experiente, que já esteve na Venezuela em diversos momentos históricos recentes, diz que tem muita dificuldade no momento da apuração, né? Então, e essa disputa de narrativas é uma corrida, na verdade, porque o combate às fake news ele tem que ser dado instantaneamente, porque senão o estrago já foi feito. Sim. E é por isso que acaba sendo um assunto, inclusive, muitas vezes muito sensível. Às vezes, quando a gente fala da Venezuela, às vezes as reações dos ouvintes parece que a gente está falando da mãe deles, de qualquer lado, sendo que é curioso porque a gente já deixou bastante explícito várias de nossas perspectivas aqui. Aí, além disso, essa questão dos blindados também repercutiu muito uma frase do Mujica, né, dizendo que as pessoas não deviam ficar na frente de blindados. E aí muita gente dizendo que o Mujica estava culpando as vítimas pelos atropelamentos e tudo mais. E aí ontem o Mujica disse que o que ele quis dizer é que você nunca sabe quem é a pessoa que está na condução, que pode ser uma pessoa maluca, pode ser uma pessoa extremamente violenta e tudo mais, e que ele estava preocupado, na verdade, com a segurança das pessoas. E o Mujica foi muito claro, ele disse que o que está ocorrendo na Venezuela é uma selvageria. Tá? Então, assim, só para constar, porque também teve essa declaração que acabou gerando uma repercussão muito grande. E o Mujica, nos últimos anos, né, até a própria conduta dele como presidente, ele não é revanchista, né, ele participou da luta armada no Uruguai, mas depois, né, do tempo que ele ficou preso, ele é um manifestante, né, da não violência, né? Sim. Assim como o Mandela, por exemplo. Sim. O não revanchismo é uma palavra que se usou que acho que cabe bem. E aí, nós tivemos, né, como eu disse, agora a gente vai adicionando pedaços. Também na manhã de terça, o John Bolton, no Jardim da Casa Branca, dando uma entrevista, né, o John Bolton, Falcão dos Estados Unidos, dizendo que o ministro da Defesa, o Padrino, o presidente do Supremo Tribunal, Michael Moreno, e o general da Guarda Nacional, Rafael Hernández Dalla, teriam dito, em conversas com a oposição, que o Maduro precisava deixar o poder, porém que isso tinha que ser feito de maneira pacífica. Tá? Ele pediu aos líderes que abandonem os compromissos, que cumpram os seus compromissos, e aí ele publicou um vídeo também no Twitter, que foi divulgado nas redes sociais do governo dos Estados Unidos, pedindo, né, que as pessoas se juntem ao Guaidó, dizendo que não era um golpe, que era um movimento legítimo para se livrar de um governo autoritário, e dizendo que a população venezuelana tinha que ir às ruas, né, para proteger a Constituição e salvar a Venezuela. Tá? Isso factual. Tá? Botem mais essa pecinha no quebra-cabeça. Agora, análise, né? O John Bolton grava esse vídeo totalmente em inglês, né? Tirando a palavra libertar, o vídeo todo é em inglês. Sim. Se dirigindo ao povo venezuelano. Então, né? e aí a gente já vai falar mais disso também. Aí, o Trump disse que se Cuba continuar apoiando militarmente a Venezuela, ele disse que tem militares cubanos na Venezuela, ele vai impor as sanções de mais alto nível, um embargo completo e cheio sobre a ilha de Cuba. Porém, a CIA contradisse tanto o Mike Pompeo quanto o Donald Trump, dizendo que Cuba está muito menos envolvida e que o seu apoio tem sido mais na parte política do que militar nessa crise. Aí, né, isso daqui, Estados Unidos e crise, digamos assim. Agora a gente vai para a parte Brasil e Venezuela.
pelo menos 25 militares venezuelanos se asilaram na Embaixada do Brasil na Venezuela, segundo o porta-voz da presidência, né, o Otávio Rego Barros. Todos seriam ali de baixa patente, nenhum de alta patente, nenhum general, nenhum alto comandante, alguma coisa assim. E o ministro da Cultura venezuelano, o Ernesto Villegas, ironizou essa situação, né, dizendo que em 2002 cercaram a embaixada cubana em Caracas, ao contrário da situação atual, né, que tanto a embaixada da Espanha quanto a do Brasil, que receberam, respectivamente, o Leopoldo Lopes, novamente na condição de hóspede, e os militares brasileiros, esses sim, asilados, esses espaços não foram cercados militarmente. Aí, falando, né, em deserção e asilo, nós tivemos pelo menos uma baixa, né, uma deserção, uma mudança, enfim, uma troca de casacas, uma mudança de lado, enfim, como preferirem, de alto nível na Venezuela, que foi o chefe do Serviço Bolivariano de Inteligência, o SEBIN, tá? O Manuel Christopher Figueira. E que é responsável pela polícia política, né? Sim. Ele deixou uma carta dizendo que é hora de procurar novas maneiras de fazer política e de reconstruir o país, e o Maduro recolocou no cargo, né, o Gustavo González Lopes, que já tinha ocupado o cargo em passagens anteriores. Aí, o Bolsonaro disse que foi próxima de zero a possibilidade do Brasil participar de ação armada na Venezuela. Nesse sentido da participação brasileira, eu acho que tem 4 coisas aqui para a gente colocar. A primeira delas é o seguinte: o governo venezuelano diz que o governo Bolsonaro e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estão agindo de forma criminosa, tá? Disseram isso no 1º de maio, via sua representação na Organização das Nações Unidas, tá? A segunda coisa é que nós tivemos, inclusive, como efeito colateral, digamos assim, dessa questão, uma disputa entre os poderes da República no Brasil, porque o Jair Bolsonaro tuitou, né, que ele estava reunindo o Conselho de Defesa Nacional e que qualquer hipótese será decidida, maiúsculas, exclusivamente, fecha maiúsculas, pelo presidente da República. E aí, né, o Rodrigo Maia, né, ele tuitou, o Botafogo, né, ele tuitou logo depois, dizendo que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo presidente da República. O Bolsonaro, nos 30 anos dele no Congresso, faltou nas aulas de Direito Constitucional. E aí ele disse depois que recebeu uma mensagem do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que não se tratava, né, de uma possibilidade de declaração de guerra, o tweet do pai presidente, e disse que fez apenas uma ressalva respeitosa e que não tem nenhum interesse no conflito com o presidente, né? Então, tá aí. E detalhe, ele também lembrou o trecho, né, da Constituição, que diz que declarar guerra ou fazer a paz sem aprovação do Congresso é um crime contra a União e que poderia levar ao impeachment do presidente, tá? Assim, ele disse, olha, fiz uma lembrança respeitosa, mas ele, né, olha, uma lembrança respeitosa de que eu posso colocar aqui na pauta, né, isso daqui. Né? Então, também gerou essa questão interna entre o Bolsonaro e o Botafogo. O Botafogo, que é o suposto apelido, né, do presidente da Câmara dos Deputados, de uma lista aí. Né? Sei lá, ouvi dizer aí. Alguma coisa assim. Aí, a outra coisa que eu acho importante de colocar em relação ao envolvimento brasileiro foi de que, nessa reunião, tá, extraordinária, na manhã de terça-feira, dia 30, Palácio do Planalto, estavam presentes, dentre outros, tá, ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ministro da Defesa, Fernando Azevedo, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno,
vice-presidente da República, Hamilton Mourão, os 3 militares da reserva e também comandante do Exército, general Edson Pujol, comandante, né, general na ativa. E aí, o Ernesto Araújo trouxe informações que ele se encontrou no dia anterior, e isso é verdade, tá? Isso aqui não é teoria da conspiração nem nada, foram amplamente divulgados. Na segunda-feira, o Ernesto Araújo se encontrou com o Mike Pompeo e com o John Bolton. E ele chegou na reunião dizendo que ele tinha informações fornecidas pelo Guaidó, pela CIA, pelos políticos dos Estados Unidos, dizendo que as manifestações do dia 1º de maio seriam antecipadas, que várias lideranças militares estariam juntos do Guaidó e que já seria ali uma questão de iminente, né, a queda do governo Maduro. Os 3 generais presentes da reserva disseram que, olha, né, pelos canais que existem entre os militares brasileiros e os militares venezuelanos, eles colocavam, né, que isso era muito improvável, de que os militares de alta patente venezuelanos estivessem aderindo ao Guaidó. Ou seja, ficou, né, ali Ernesto Araújo versus os 3 generais da reserva. Pelo conflito de informações, e quem traz tudo isso é o Thales Faria do UOL, tá? Só para deixar claro, não é que a gente tem uma escuta no Palácio do Planalto, tá? A gente não... Tá? E aí, por esse choque de informações, o Brasil simplesmente tomou a postura, né, de esperar para ver. E, no final das contas, né, se mostrou que a visão dos militares brasileiros estava correta. Tá? Né? Que foi o que aconteceu. As manifestações duraram ali pouco mais de um dia, os militares de alta patente não aderiram, fizeram aquela demonstração de força com o Maduro, que a gente mencionou. Então, basicamente isso. Além Estados Unidos, além do Brasil, os Estados Unidos disse que o Maduro estava pronto para deixar a Venezuela, porém, ele foi dissuadido pelo governo russo. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que o Mike Pompeo está mentindo como parte de uma guerra de informações, de que não houve nenhuma ingerência russa sobre o tema. Inclusive, a linha entre o Mike Pompeo e o Sergei Lavrov vazou diversas informações também durante a semana. Sim, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no fim do programa de hoje, é o nosso Breaking News. E aí o Sergei Lavrov disse que os Estados Unidos estão tomando passos agressivos, tá, perante a Venezuela, e de que eles foram alertados das graves consequências dessa política, né? Dizendo que é uma destrutiva ingerência exterior com o uso da força que não tem nada em comum com processos democráticos. Essa foi a declaração do Lavrov sobre a postura dos Estados Unidos em relação à Venezuela. E aí, finalmente, né, para a gente começar a fechar aqui esse grande laço, a justiça venezuelana ordenou a prisão do Leopoldo Lopes, que está na residência do embaixador espanhol, como você disse, como hóspede, digamos assim. E tinha passado pela embaixada chilena antes, esqueci de complementar. Bem lembrado, o Chile meio que não comprou o pepino, né? O Chile falou, olha, Leopoldo, tipo, que bom que você veio, tal. A gente apoia a sua causa, mas assim, vai pra Espanha, né? Dá um rolê aí, acha outra embaixada, tal. E ele não está na embaixada, na residência. E a Espanha disse que não tem intenções de entregar o Leopoldo Lopes à justiça venezuelana. Porém, todavia, entretanto, disse que as atividades políticas do Leopoldo Lopes, enquanto ele estiver num edifício, né, representante de autoridades espanholas, serão monitoradas e serão diminuídas. Sei lá, mas mais ou menos querendo dizer, olha, ele não vai ser tipo o Assange, entendeu? Ele vai ficar ali, ele tá lá,
entendeu? A gente vai trocar uma ideia, ele vai jantar com a gente e tal, mas ele não vai ficar falando de política nem nada, tá? Então, assim, isso daqui é um breve resumo factual, tá? Todas essas pecinhas que nós tivemos nos últimos 3 dias em relação à Venezuela. Agora, o que a gente pode concluir dessas pecinhas, dessa visão geral, tá? Primeiro, ocorreu tudo de forma muito rápida e, talvez por isso, talvez em decorrência disso, talvez um erro de planejamento, alguma coisa assim, o Guaidó não teve o apoio que ele esperava. Isso é muito evidente. O Guaidó ele esperava mais apoio, tanto dos militares quanto da população. Embora tivesse bastante gente na rua, já teve manifestações do Guaidó maiores. Então, o Guaidó, primeiro, ele talvez esteja se enfraquecendo, né? Talvez ele tenha supervalorizado a força que ele tem, ou tenham o levado a essa conclusão de supervalorizar sua força. De qualquer maneira, ele convocou mais manifestações agora no fim de semana, incluindo manifestações em frente aos quartéis, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí acho que fica muito evidente, e eu não vou negar que dá um pingo de satisfação aqui, especialmente em relação ao Matias, que foi o seguinte: durante muito tempo, o Matias era xingado, era criticado pelo que ele falava do Leopoldo Lopes, um líder radical dentro da Venezuela. Só que, ao meu ver, a presença do Leopoldo Lopes enfraqueceu o movimento do Guaidó. Sim. Porque o Leopoldo Lopes é um cara que tem uma ficha enorme e os militares não vão topar ficar do mesmo lado que o Leopoldo Lopes. Inclusive, por isso que o Guaidó falou, muitos militares estavam conosco e mudaram de ideia e não cumpriram. Uma das possibilidades é o cara que olhou e falou, não, peraí, eu tava com o Guaidó, com o Leopoldo Lopes eu não tô. Porque o Leopoldo Lopes tentou derrubar o Chaves. O Leopoldo Lopes fez parte de movimentos também nem um pouco democráticos. A terceira coisa... E tira a legitimidade, né? Do próprio Guaidó. É. O Leopoldo, tanto que eu coloquei aqui no roteiro, ninguém gosta do Leopoldo Lopes. Tá? Pouquíssima gente gosta do Leopoldo Lopes, pelo menos hoje. Ele tem muito pouco respaldo. E assim... Os apoiadores do Leopoldo Lopes hoje estão no Peru e no Chile. Não, e outra, até pelo esse binarismo que está sendo criado, a presença do Leopoldo Lopes enfraquece muito essa narrativa. Sim. E aí, usando a palavra que você usou de narrativa, aí vem um outro elemento que esse eu achei muito bizarro. Que foi o seguinte: o Maduro se trata de um governo autoritário, se trata de um governo centralizador e um governo que está, né, com uma série de problemas socioeconômicos na Venezuela, inclusive antes das sanções dos Estados Unidos. Tá? As sanções dos Estados Unidos podem explicar algumas coisas que ocorrem na Venezuela hoje, mas não explicam tudo. Tá? Não comprem esse discurso. Os nossos ouvintes mais antigos sabem disso. A gente fala da crise da Venezuela desde o início. Tá? Desde lá da eleição da Assembleia Nacional, declaração de desacato da Assembleia Nacional e tudo mais. Aí qual é a argumentação do Maduro e dos seus maiores apoiadores? O Guaidó é um Zé Ninguém, é um fantoche dos Estados Unidos quer o petróleo venezuelano e quer tomar a Citgo da Venezuela lá nos Estados Unidos. Os caras acham que um vídeo do John Bolton, que tem um carisma dessa garrafa plástica vazia, falando em inglês, para as pessoas apoiarem o Guaidó, vai ter que efeito, cara. Entendeu? A pessoa que falou, Bolton, vamos fazer um videozinho aí, você chamando a galera aí para apoiar o Guaidó. A pessoa que teve essa ideia é o maior madurista do universo. Imagina o coach do Bolton para as mídias sociais. Pois é, cara, assim, o Bolton, que é um falcão, é um cara assim que né, Estados Unidos uberales, é um cara que, como eu disse, não tem, ele pode ser muito competente lá da porta para dentro, mas ele não é um cara que lida com o público, ele não é um cara acostumado a lidar com o público, a ter que lidar com o público. Aí o cara vai lá, faz um videozinho em inglês, convocando os venezuelanos a irem pras ruas. Cara, é um prato cheio, justamente para enfraquecer o Guaidó, para ter o efeito contrário.
As pessoas olharam e falaram, olha só, viu como o cara é um fantoche? Olha lá, do fantoche dos Estados Unidos, olha lá o John Bolton falando em nome dele. Então, assim, bizarro, cara. Aí tem a outra possibilidade, que é o seguinte, a gente falou aqui do John Bolton, a gente falou do Leopoldo Lopes, mas também tem uma outra possibilidade, que tenha sido o governo venezuelano, ou integrantes do governo venezuelano, como o próprio Padrino, tenham enrolado informantes dos Estados Unidos, tenham enrolado representantes do Guaidó, passando informações falsas, dizendo, não, a gente tá fechado aí, isso aí, vamos derrubar o Maduro, tal, pá, né, vamos todo mundo se levantar aí contra ele e tal. E no final das contas, enrolou os caras, aproveitou para criar uma situação dessa tentativa de derrubada do Maduro, e aproveitaram, inclusive, para fazer um expurgo interno. Né, vem quem realmente estava disposto a abandonar o barco do Maduro, como o antigo chefe do SESBIN e militares de baixa patente, oficiais, tenentes, enfim, que se juntaram ao Guaidó. Também tem essa possibilidade de ter sido uma operação de contra-inteligência muito bem sucedida. Quem adorava fazer esse tipo de coisa era o Saddam Hussein. Saddam Hussein adorava plantar ideias de que ia ter um golpe contra ele para ver quem ia aderir ao golpe, e aí quem ia aderir ao golpe ele botava no paredão. O chanceler brasileiro, nessa, né, disputa, briga por espaços ali com os setores militares, com os setores mais pragmáticos, menos ideológicos, sai completamente vendido nessa história, porque ele comprou, sem nenhum senso crítico, o discurso dos Estados Unidos, se viu de garoto de recados do Mike Pompeo, chegou na reunião do Conselho de Defesa com essas informações, os caras falaram, olha, é o seguinte, as nossas informações dizem o contrário. E no final das contas estavam se provando corretas. Então não adianta, né, o nosso querido chanceler aí fazer discurso emocionado, se achando um cruzado religioso ideológico, e não fazer o beabá, que é fazer uma checagem interna de informações que vêm de inteligência, serviços de inteligência externos, tá? E nesse sentido ele saiu completamente desmoralizado, tá? Nesse assunto saiu completamente. E por outro lado, o Mourão, o Heleno saíram completamente fortalecidos. Uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, o Mourão foi adido militar na Venezuela, o Mourão tem o zap dos caras, entendeu? Ele pode até não ter o zap do Padrino, porque tem ali uma certa diferença de geração. Mas, entendeu? Ele certamente tem muitos contatos com militares venezuelanos da ativa e da reserva. Entendeu? Os caras mandaram lá, ô Mourão, seguinte, cara, ó, acho que os caras aí estão errados, hein? Acho que o negócio não vai dar tanto assim, tudo mais. Então, no fim das contas, se tem um ator político, atores políticos que poderiam fazer essa ponte entre militares venezuelanos e os governos do chamado Grupo de Lima, são os militares brasileiros. Tá? Os militares de alta patente brasileiros, os serviços de inteligência brasileiros. Mourão tem o zap de todo mundo lá. Tá? E, finalmente, né, o cálculo final é, além do Guaidó sair enfraquecido, o Maduro sai, pelo menos no momento, fortalecido, porque vai poder dizer que, olha, os fantoches dos Estados Unidos tentaram um golpe contra mim, eu dei cabo deles, não duraram um dia de porrada, entendeu? Não aguentaram um dia de trocação. Apesar de que eu fiquei sumido 2 dias. Pois é. E o Padrino é quem tem a chave do país, cara. Isso agora tá mais claro do que nunca. O que a gente sempre bateu nessa tecla, quem tem a chave da Venezuela é o Padrino. A hora que que baita sobrenome, né? Pois é, né? É o padrinho do rolê, né? A hora que o Padrino fizer um discurso dizendo Forças Armadas Venezuelanas, né? O Maduro ordenou a gente que a gente atirasse contra os nossos irmãos venezuelanos. Ele traiu a pátria, traiu a Constituição. Temos que fazer alguma coisa? Pronto, já era. Acabou o governo Maduro. Não, e bem lembrado, você falou dessa questão de atirar nos irmãos, porque a atriz venezuelana Caterine Fulop, que está radicada na Argentina faz tempo e é crítica do chavismo, ela comparou, né, aos venezuelanos que estão ao lado do Maduro, a polícia judia durante o gueto de Varsóvia. Que a gente comentou naquele programa sobre a Polônia, inclusive, né? A Polícia Azul.
ela apanhou de todos os lados por conta disso. É uma comparação meio infeliz, para dizer o mínimo, né? Ainda mais residindo em Buenos Aires, que é talvez a cidade com maior influência judaica no hemisfério sul. Pois é. Então, assim, encerrando, né? Acho que esse é um resumo. Acho que é um resumo apropriado, é um resumo honesto sobre o que aconteceu na Venezuela. Vai ter gente reclamando, dizendo que a gente não xingou o Maduro o suficiente, vai ter gente dizendo que a gente não xingou o Guaidó o suficiente. O fato é, a Venezuela hoje está numa situação de impasse, tá? O Maduro não consegue governar direito o país, o Maduro enfrenta uma situação trágica, criada, inclusive, pelo seu governo, em boa parte. O Guaidó, ao mesmo tempo, não tem força suficiente para derrubar o Maduro. Como falei no começo, trucou, mas não tinha nenhuma manilha. Não tinha zap. Quem tem o zap é o Padrino. O Padrino tá lá com a mão dele. Quem vai decidir o futuro dessa treta é o Padrino. Entendeu? Eu consigo, dá para visualizar, entendeu? O discurso dele, seja para um lado ou para outro. Falando, olha, o Guaidó é um golpista, temos que salvar a Venezuela, ou então o Maduro traiu a Venezuela, temos que fazer um consenso. O Guaidó tinha no máximo um pica-fumo. No máximo dos máximos. Né? E tem a possibilidade de que tenham enrolado ele, inclusive. Pra gente fechar rapidinho, né? Mais algumas notícias aqui da nossa região. O Donald Trump nomeou essa semana o seu embaixador para a Colômbia, o Philip Goldberg, que é persona não grata na Bolívia. Tá? Ele foi expulso da Bolívia em 2008, quando ele se encontrou com líderes da oposição boliviana, e ele foi declarar que ele estava tentando ali criar discórdia no país, que ele estava ali tentando articular movimentos contra o governo Evo Morales, e aí ele foi expulso do país. Né? Não é o caso exatamente da Colômbia. A Colômbia é um aliado próximo dos Estados Unidos há muito tempo. Inclusive esse embaixador ele vai ter à disposição dele um dos maiores orçamentos militares fora dos Estados Unidos à disposição. Né? E Felipe, a Colômbia faz fronteira com quem mesmo? A Colômbia faz fronteira com o Panamá. Não, mas digo ao leste. A leste? Fronteira marítima com Trinidad e Tobago. Tá. Não, faz fronteira com a Venezuela, justamente. Pois é. No Peru, o Pepeca, o Pedro Pablo Kuczynski, no sábado passou por uma cirurgia cardíaca que foi operado com sucesso, né? Ele sofre de uma taquicardia ventricular com risco de descompensação, tá? Então ele passou por essa cirurgia. A gente já tinha comentado, né, que sobre os seus problemas de saúde por conta da prisão preventiva e tudo mais, e a justiça peruana anulou a prisão preventiva, né, do Pepeca, trocando por prisão domiciliar. Né? Então, ele vai continuar com sua liberdade reduzida, porém dentro da sua casa, onde ele vai poder ser acompanhado pelos seus médicos e médicas, e enfermeiros e enfermeiras. Na Argentina, né, nós temos duas notícias. Na verdade, uma na Argentina e outra sobre a Argentina. Uma é de que o Banco Central da Argentina estabeleceu uma taxa de juros de 73,9%. Tá? Isso também é conhecido como a maior taxa de juros da história argentina. Tá? E olha que a concorrência é pesada. Olha que a concorrência é pesada. Né? E nesse sentido, né, a Argentina, segundo alguns analistas, ela está a alguns passos de um cenário de hiperinflação. Tá? Parecido com o Brasil do Sarney, né? Na verdade o Brasil do Figueiredo, né? Com a Argentina do Alfonsín, quer dizer, com a Argentina dos militares. Né? Então, tá aí um passo em relação a isso. E também repercutiu na Argentina o apelo, né, do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, numa entrevista ontem, quinta-feira, à SBT, dizendo que ele teme, né, de que a Argentina possa voltar às mãos da Cristina Kirchner,
tá? Que ele se preocupa mais com a Argentina do que com a Venezuela, dizendo que isso pode ser um péssimo negócio para o Brasil, que vai ser ruim para o Brasil, e que ele não quer se envolver em questões fora do país, mas, né, ou seja, lembrando, mas vai contradizer o que você disse anteriormente, né, não sou racista, mas vou fazer um comentário racista, né, então ele disse que tem uma preocupação muito grande, né, e que a Argentina, se a Cristina Kirchner vencer, pode virar uma Venezuela, né. Mas assim, a hiperinflação argentina está caminhando agora, né? Mas enfim, lembrando que a Cristina Kirchner, ela ainda vai, nesse mês, começar o julgamento dela, né? Por conta lá daqueles hotéis da Patagônia, né? Que teriam sido usados para lavagem de dinheiro. Então, vamos ver, lembrando que teremos eleições na Argentina, e o Massa vai ser candidato na Argentina? Não sei ainda, mas surgiu uma lista política aí, inclusive tivemos as primárias locais, né, nas províncias, e uma lista que ganhou força, né, nos últimos tempos foi a Somos Vida, né, que é encabeçada pelo pastor Ezequiel Navarro e pela ex-vedete Amália Granata, que foi uma das principais celebridades dos panuelos celestes, né, que justamente se opunham aos panuelos verdes, que eram aquelas pessoas favoráveis à descriminalização do aborto. E em relação também às eleições argentinas, né, caso a Cristina seja impedida, né, de concorrer, depende aí do julgamento, né? Mas fontes internas do PJ apostam no nome do Axel Kicillof, que foi o ministro da Economia entre 2013 e 2015 e que tem uma boa aprovação popular. E para um ministro da Economia na Argentina dos últimos tempos ter uma boa aprovação já é um bom indício. É quase impossível, né? Então, acho que esse é o nosso... e só para constar uma notícia de hoje, né, sobre o Brasil, que está na América Latina, que nos foi enviada aqui diretamente da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, o secretário-geral da OTAN, hoje, Rose Gottemoeller, disse que o Brasil não é elegível para ser um membro da OTAN, tá? Citando o artigo 10 da Carta Fundamental da organização e também o nome da OTAN. É uma brincadeira que a gente fez, embora, lembrando, o Brasil tem uma parte do seu litoral ao norte do Equador. Então a gente pode dizer que está no Atlântico Norte, sim. Tá? Se o Cazaquistão disputa... É o Amapá. Se o Cazaquistão disputa as eliminatórias da UEFA, a gente pode ser parte da OTAN por causa do nome. Mas brincadeiras à parte, nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos mandou. E então tá aí, né? A gente já tinha comentado que aquilo lá muito provavelmente era um comentário, né, do Trump sem muito embasamento. E isso hoje se confirmou.